E a gente dando sequência ao Setembro Amarelo, né? Nós estamos passando por diversas ações, né? Na semana passada nós conversamos aqui com o médico, né? Falamos da caminhada que aconteceu no último sábado aqui em Linhares. Essa programação prossegue até o final do mês e hoje eu converso com o psicólogo Ricardo Brandão, que vai proferir uma palestra nesta quarta-feira no plenário da Câmara, ao meio-dia. Está todo mundo convidado a participar desta palestra e ele conversa conosco agora. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Ricardo, um mês inteiramente dedicado a um assunto controverso, um assunto às vezes difícil de lidar nas famílias, tem muitas dificuldades, mas é algo que assim precisa ser enfrentado, né? Essa questão do suicídio intimamente ligada à questão da depressão, né? É verdade, Cláudio. Como a gente estava conversando antes, 90% das pessoas que cometem suicídios, elas sofrem de depressão. Então, a depressão precisa ser tratada como uma prevenção ao suicídio. Uhum. Não que a pessoa que esteja depressiva, em tese, cometeria o suicídio, mas é um fator desencadeador. A depressão ela tem vários tipos, existem tipos diferentes de depressão e níveis diferentes de depressão. Depressão leve, moderada e crônica. Uhum. O último sintoma, o sintoma mais agravante da depressão crônica são as ideações suicidas. Nem todo depressivo tem ideações suicidas, que são pensamentos suicidados. Mas o último estágio da depressão é esse, então a gente tem que estar alerta. Agora, a pessoa costuma comentar esses pensamentos que ela vai tendo, né? Ela costuma partilhar isso com as pessoas. Exatamente. Ela vai verbalizando. A minha vida aqui na Terra não tem mais sentido. Eu quero deixar de ser um peso para as pessoas. Eu quero eliminar a minha dor, não aguento mais sofrer. Então, assim, o suicídio não é porque a pessoa quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com o sofrimento dela. Entendi. Então ela vai verbalizando. O problema é quando as pessoas acham isso uma frescura, uma bobeira, né, e não dão devido valor para acompanhar e encaminhar para um tratamento psicológico. Pois é, agora isso traz um desafio extra, porque trata-se de um problema emocional, né? Não é como você está com uma ferida, uma infecção, toma um remédio e sara. Não é tão simples assim, né? A depressão, ela não é diagnosticada por exame de sangue, né, por eletros, né, enfim, ela é diagnosticada clinicamente. Então a gente tem que estar atento para os sintomas clínicos que a pessoa apresenta, como por exemplo, isolamento social, comportamento choroso contínuo, né, anedonia, que é a perda de prazer por atividades que antes a pessoa tinha, né? Então são todos sintomas e é um conjunto disso por mais de 2 semanas, né? Porque a gente sente isso de vez em quando, né? Então, para ser diagnosticado, configurado como depressão, esses sintomas têm que perdurar por mais de 2 semanas, e aí analisando esse conjunto, esse somatório de sintomas, aí analisa que realmente é uma depressão e corre o risco da pessoa se perdurar e não ter um tratamento, uma modificação psíquica, pode desencadear, assim, suicídio. O que você está dizendo é que, assim, momentos de tristeza todos nós temos, né? Exato. O problema é quando isso se prolonga no tempo, Exato. muitos dias. E se soma a outros sintomas, né? Como a gente colocou aqui, a perda de prazer por atividades, né? O isolamento social, a pessoa não quer ver ninguém, quer se isolar, né? O consumo, né, de álcool e drogas, isso pode desencadear também um desequilíbrio psíquico, né? Olha aí, gente, então a oportunidade de você participar e conhecer um pouco mais sobre o problema, você que de repente tem algum familiar, né, que esteja com a depressão, a palestra então, né, Ricardo, é nesta quarta-feira, né? Isso, amanhã. Na Câmara Municipal. Isso, ao meio-dia. Ao meio-dia, gente. É um horário diferente, no meio do dia ali, mas de repente faz uma forcinha, um esforço, os funcionários da Câmara vão participar dessa palestra, mas ela é aberta a toda a comunidade, obviamente. Isso, aberta ao público. Está aí o mês, então, de setembro dedicado à questão do suicídio. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, em pleno funcionamento em Linhares também, que presta um relevante serviço de dar aquela primeira orientação, né? Porque eu imagino que as pessoas até têm dificuldade, né, Ricardo, de saber, bom, a quem procurar ajuda numa hora dessas, né? É interessante um dado, Cláudio, assim, que só aqui no estado do Espírito Santo houve a tentativa de 1.541 tentativas de suicídio. Apenas 146 se consumaram no ano de 2016. Então, as pessoas têm muitas tentativas, e a maioria das tentativas são de mulheres. Mas quem comete mais suicídio, 70%, é praticado pelos homens. Por quê? Né? As mulheres tentam, mas são mais abertas para falarem, para se abrirem, para buscar ajuda. Os homens são mais orgulhosos ou intimidados, né? Né? E aí eles não buscam ajuda, não se abrem e acaba levando ao fato em si. Então, assim, a primeira
primeira medida, né, para se prevenir o suicídio, para se recuperar a saúde mental, é se abrir, é ser autêntico, é falar das suas angústias e ter uma audiência não punitiva. E ter uma audiência, ou seja, aqueles que estão ouvindo essa pessoa em angústia, não fazer julgamentos, não dar conselhos baratos, mas saber acolher com empatia para depois, então, encaminhar para uma intervenção profissional. Pois é, o Ricardo, além de psicólogo, é escritor também, né? Dá licença aqui, Ricardo, esse é o livro que trata exatamente desse assunto, né? Essa questão da depressão, né? Isso. Que traz exatamente esse problema. É um livro em que a gente trata aí quase 300 páginas sobre os transtornos de humor em geral, né? A depressão, ansiedade, estresse, autoestima negativa. A gente traduziu a linguagem científica da psicologia, né, para uma linguagem mais acessível para as pessoas, tratando não apenas dos sintomas, dos tipos, né, das causas, mas também de estratégias de enfrentamento, como as pessoas superarem essas lutas internas aí. Tá aqui, ó, Curados pela Graça é o nome do livro, né? Onde é que encontra esse livro, Ricardo? É possível? Encontra no Mercado Livre, encontra nas livrarias aqui da cidade, Arte Papéis, Palácio do CD, Biblos. Também encontra, ou comigo lá no consultório também pode encontrar. Pois é, agora, buscar ajuda sempre é o melhor remédio nesses casos, né? Ajuda qualificada, obviamente. Né? Profissional, né? Os amigos podem, assim, ajudar com o ombro, né, ali com uma escuta, mas quem sofre de fato de depressão precisa de uma intervenção com recursos profissionais. Então a primeira recomendação está em sofrimento e angústia, esses sintomas estão se prolongando, não procure se automedicar. A ideia não é, de início, a pessoa começar a tomar antidepressivo. Procure uma avaliação psicológica, procure um tratamento psicológico com um terapeuta, com um psicólogo. Porque, na maioria dos casos, em muitos casos, a depressão ela é tratada sem o uso de medicação. Olha aí, tá vendo? Né? E a medicação tem que ter muito cuidado para tomar, porque ela, apesar do objetivo terapêutico, né? Por exemplo, dos inibidores de recaptação de serotonina, né, que são os antidepressivos assim, de última geração, apesar do objetivo terapêutico, eles têm efeitos colaterais. Às vezes muito, muito sérios, né? Então, assim, altera o apetite da pessoa, a pessoa pode engordar demais ou emagrecer demais, altera a libido. Então, normalmente a pessoa em depressão começa a tomar essas medicações antidepressivo, ansiolítico, né? Diminui muito o desejo sexual, aí provoca conflitos conjugais, né? Tem alteração no sono, a pessoa pode ter insônia ou dormir demais. Então, assim, tem uma série de efeitos colaterais. Se a pessoa for olhar a bula... É bom fazer a conta primeiro, né? Então, assim, procure um tratamento psicológico, uma terapia breve, né, com abordagem, né, específica, uns 3 meses, né, já ajudem muito. Se caso o psicólogo analisar que apesar do uso, né, de toda a tecnologia ali produzida pela psicologia, não é o suficiente, então ele pode encaminhar para um tratamento medicamentoso. Tá certo. Aí, gente, ó, mais um evento dentro dessa programação do Setembro Amarelo aqui em Linhares, né, de prevenção, de conscientização para esse problema muito sério pelo mundo afora, né, a questão do suicídio. Palestra com o psicólogo Ricardo Brandão nesta quarta-feira, né, a partir de meio-dia, ali na Câmara Municipal, no plenário da Câmara, né, tá todo mundo convidado ali junto com os funcionários da Câmara, vocês vão poder participar dessa palestra. Eu já vou agradecendo aqui ao Ricardo, só lembrando também, né, Ricardo, o grande número de adolescentes, né, pessoas menores de 18 anos com depressão e alguns tentando suicídio, né? Impressionante, Cláudio. Em um mês eu atendi 3 adolescentes meninas que tentaram suicídio. Meninas. A taxa maior assim, de depressão é entre as mulheres. Né? E o número de casos de tentativa ao suicídio é prevalecente entre mulheres. Né? E em um único mês eu atendi 3 adolescentes que estavam se mutilando, né, tentando suicídio por causa de violência psicológica sofrida no lar mesmo, em casa. Dentro de casa, obviamente, assim, a família ali tem que ter esse olhar mais clínico, né? Alguém da família tem que estar mais sóbrio para ver essas coisas, né? É verdade. Tem que regar o lar com amor, com respeito, consideração, porque a violência psicológica continuadamente sofrida, ela pode desencadear a depressão, levar a pessoa a querer dar um fim nisso. E principalmente a adolescente que tem poucas estratégias de enfrentamento, que tem pouca autonomia. Então, assim, ela não tem muita alternativa, às vezes ela enxerga o suicídio como a única solução. Pois é, certamente ninguém sofre porque quer, né? Algum motivo tem ali no fundo. Eu quero agradecer aqui a presença do psicólogo Ricardo Brandão, né?
trazendo um pouco mais de conhecimento, de informação sobre esse tema tão importante, né, tão sensível, mas tão importante de que seja discutido, que é o suicídio, casado com esse problema da depressão que atinge o mundo inteiro. Ricardo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio, de trazer esse esclarecimento à população de Linhares. Aliás, sobre o seu trabalho, as redes sociais, tem lá o seu contato. Tem Instagram, né? Facebook, eu tenho um consultório particular no centro da cidade. Ricardo Brandão. Isso, Ricardo Brandão. Tá jóia. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Quem nos acompanha na Grande Vitória pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares e região que quiser participar conosco, mandar sugestões, acione também a nossa página no facebook.com/tvclinhares. Deixa lá seu recadinho que a gente dá a resposta em seguida. Você também pode rever o nosso conteúdo, rever essa entrevista, vídeos, reportagens no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.